Para você ligado no Rápido no Ar, nós vamos conversar a partir de agora, aqui nos estúdios, com o ex-prefeito da cidade de Limeira, Mário Botion. Inclusive, Mário Botion, que após finalizar o trabalho em 31 de dezembro do ano passado, oficialmente, de uma forma em entrevista em estúdio, para abordar alguns assuntos, nós não tivemos a oportunidade. 9 meses se passaram, Mário, e aí a gente vai bater um papo agora, um pouco sobre diversos assuntos e com certeza também esses assuntos envolvem a questão da administração em que você esteve, da situação que você deixou a cidade. Primeiro eu gostaria de agradecer você de aceitar o convite e bater esse papo com a gente aqui. Lucas, eu que agradeço o convite. É a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez e com toda a sua grande audiência, que sempre é um canal muito importante de comunicação. Enquanto prefeito estive, várias vezes participei das entrevistas, dos seus programas, que era a oportunidade da gente levar informação daquilo que estava acontecendo no município, das nossas ações, para o munícipe, que essa é uma obrigação do gestor público, né, de dar publicidade aos seus atos. Publicidade não só no portal da transparência, mas também através dos veículos de comunicação, levando as informações e aquilo tudo que está acontecendo para os munícipes. Uma vez terminada a gestão, você disse bem, são 9 meses, eu fiquei um pouco afastado. Alguns dizem que isso é um período sabático, né? Da gente descansar, de colocar as coisas em dia, de se recompor no sentido pessoal, até porque eu fiquei 8 anos literalmente cuidando do município de Limeira, cuidando da cidade, e a isso é que eu me propus a isso, esse era o meu propósito, o nosso propósito. E uma vez passado isso, agora estou voltando para os meus negócios, né, para a minha empresa, para os meus negócios, para as atividades profissionais, e fiquei um pouco afastado, né, para me recompor, e também em respeito à administração que assumiu o compromisso 1º de janeiro, para não ficar fazendo sombra, nem ficar fazendo enfrentamentos desnecessários, respeitando esse período de acomodação, esse período de conhecimento. Isso não significa que eu não me posicionarei mais a respeito dos assuntos do município, me posicionarei sim, esse é um dever e uma responsabilidade que eu tenho, mas esse período eu entendi que ele era necessário, por isso fiquei um pouco mais afastado, embora no início da gestão o atual prefeito fez algumas ponderações, algumas críticas no sentido das dívidas que eu eventualmente tinha deixado no município, que o município estava um caos, estava falido. Eu tive a calma e a tranquilidade somente no mês de junho, que eu fiz um pronunciamento oficial falando de números. Os números estão aí, eles são verdadeiros e qualquer cidadão pode buscá-los no portal da transparência da Prefeitura, no Tribunal de Contas. E quais números são verdadeiros, Mário? Olha, Lucas, é importante as pessoas que estão nos acompanhando entender que ao longo de 8 anos, a nossa administração, ela pagou de dívidas de outros governos, em especial do governo da época do Jurandir Paixão, praticamente os maiores volumes de dívidas vieram desse período, algo em torno de 370 milhões de reais. Nós pagamos efetivamente... Em 8 anos? Em 8 anos. Dívidas que assumimos e pagamos dívidas que não foram feitas por nós. 370 milhões de reais. Isso nós temos dívidas com o Banespa, à época, lá atrás, que o Jurandir fez, e que se tornou uma dívida em 2018, ela veio com quase 320 milhões, transitado e julgado com ação de cobrança. A gente conseguiu, com o banco, na época, o Santander, que era dono da dívida, baixar para 132 milhões. Depois tivemos mais uma ação trabalhista do CEPROSON de quase 50 milhões de reais, que nós também quitamos. Nós tivemos, nesse período, pagamos de precatórios para as pessoas que nos acompanham. São ações que o cidadão comum ou empresas ajuizam contra o município e ganham. E uma vez que ganham, o pagamento dessas ações são feitas através de precatórios, que todos os meses a Prefeitura
deposita um percentual da sua arrecadação no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça paga as pessoas e as empresas na ordem cronológica. Então, e pagamos mais 20 milhões do IPML, que era uma dívida, um aporte de capital que na criação do IPML feita pelo então prefeito Silvio Félix, que foi uma ação importante criar o IPML, diga-se de passagem, mas que ficaram aí esses valores. Então, tudo isso somou 370 milhões de reais que nós pagamos efetivamente de dívida ao longo de 8 anos. Mário, então você afirma aqui que durante a tua gestão, em 8 anos, foram pagos 370 milhões em dívidas. Isso. Se nós dividirmos isso por 8 anos e depois por 12, para chegar primeiro ao valor anual e depois ao valor mensal, eu fiz uma conta rápida aqui. A média que você está falando, que Limeira pagou de dívida mensal no teu governo, foi de 8 milhões e meio? Eu não fiz essa conta, mas deve não, ser porque isso. é um valor muito alto. Você Vamos lá. 370, você está falando 370 milhões. Isso, por 8 você anos. Divide por 8. Vai dar 46 milhões, 46,250. Isso. Aí você divide por 12. Isso. Vai dar 3,8, quase 4 milhões em dívida por mês. Isso. Se dividir todos os meses. Essa conta está correta? Está corretíssima. Isso estão nos registros, na contabilidade da Prefeitura, nas prestações de contas ao Tribunal de Contas, nas prestações de contas que quadrimestralmente a gestão precisa fazer para a Câmara Municipal. Então, são 370 milhões que nós pagamos. E quanto assumimos... você deixou em dívida? Ou então compromisso? Vamos lá. Só para a gente fazer esse balanço. Isso é importante. 370 nós pagamos e nós assumimos financiamentos que foram investidos em obras que a população está usando e se beneficiando delas, algo em torno de 300 milhões de reais. Então, nós pagamos 370 que não eram nossos. E nós assumimos financiamentos que ao longo do tempo vão se transformar em dívidas que o município vai pagar no médio prazo de 300 milhões de reais. Né? Esse é o final do mês de dezembro, esse é o valor da dívida efetiva que a nossa gestão contraiu. Existem outras dívidas que são dívidas correntes, que já são de anos anteriores e que o município continua pagando, assim como precatórios. Para você ter uma ideia, esse precatório que eu me referi, nós assumimos em 2016 com 38 milhões o estoque de precatório de dívida. Ao final de dezembro, esse número já chegava perto de 280 milhões, que ao longo dos 8 anos nós fomos pagando precatórios, todos os meses se paga e a atual administração continua pagando, mas caiu no nosso colo e foi acrescido na dívida do município 280 milhões de precatórios. Nessa dívida não tem nenhuma ação que foi ajuizada nos 8 anos da gestão Mário Botion e que tenha sido transitado e julgado e se transformado em precatórios. São todas dívidas também passadas. Então, 300 milhões que nós fizemos efetivamente de dívida, mais 280 são 580, e mais uns 140 ou 160 milhões que o município já tinha de outros tipos de dívida, né, que são dívidas de rolagem anteriores. Então, o fato assim, que a nossa gestão, ela contribuiu com investimentos da ordem de 300 milhões em obras de infraestrutura, e esses 300 milhões, já pagamos uma parte dele, o restante vai ser pago pelas próximas administrações, plenamente pagáveis, está dentro da legislação. A lei de responsabilidade fiscal, ela prevê um valor de endividamento muito maior do que a dívida que o município tem e daquela que nós, em especial, fizemos e deixamos. Então, o que precisa ficar claro é isso: o município tem um estoque de dívida aí de 750 milhões, mais ou menos, um pouquinho mais, tem, mas desse valor total, o que a gestão Mário Botion contribuiu foi com 300 milhões. Falando ainda em dívida, chegou no final do ano, na prestação de contas, no dia 31 de dezembro, cujo fechamento dessa contabilidade foi feito pela atual administração, isso é natural e acontece mesmo, porque acabou a gestão, mas a contabilidade não foi fechada. Na prestação de contas que o município fez para a Câmara, o restos a pagar
restos a pagar, em 31/12, era de 134 milhões, dos quais 45 milhões nós deixamos provisionados no caixa para pagamento da folha de pagamento, mais 5,5 milhões aproximadamente eram obras que foram feitas com recursos do financiamento do Finisa. Esse recurso estava disponível, era só pagar, e mais 5 milhões de reais já provisionados para pagar a parcela dos precatórios do mês de janeiro, né, que entra o ano, o município no dia 3, 4, 5, não me lembro bem, tem que aportar esse recurso no Tribunal de Justiça para pagar essas dívidas que foram vencidas na Justiça. Então, esse é o contexto verdadeiro e real, né, do município. Nós pegamos o IPML, que é o Instituto de Previdência do município, para as pessoas que estão acompanhando, é o INSS do funcionário público, é um instituto que funciona muito bem. Nós pegamos lá com perto de 300 milhões em caixa, deixamos, ao final da nossa gestão, aproximadamente perto de 870 milhões, né, que são recursos que o funcionário paga mensalmente e que a prefeitura aporta para manter a aposentadoria daqueles 1.600, 1.700 que hoje são aposentados da prefeitura e provisionar as aposentadorias futuras ao longo do tempo, né? Então, isso também é importante a gente ratificar, é que fizemos uma gestão bastante rígida também no IPML, que é gerido por um conselho fiscal formado por funcionários aposentados, por funcionários da ativa, por representantes do sindicato, por representantes da Câmara Municipal. Então, é bem aberto e transparente. Mário, o atual prefeito, Murilo Félix, inclusive, ele chegou a fazer um decreto, uma situação de emergência no município, e nesse período, fevereiro, março, abril, eu creio que não somente o Rápido no Ar, mas outros veículos de comunicação também tentaram procurar você para que você pudesse falar, desse a tua versão sobre todas essas pontuações, né, sobre todas essas situações. Por que você não falou naquele momento? Por que você demorou praticamente 6 meses para se posicionar? Depois você fez um posicionamento, inclusive, nas suas redes sociais, e nesse momento a gente está chamando você também para poder falar. Mas por que você demorou 6 meses para falar? Lucas, como eu disse, em respeito, embora o prefeito no início da gestão ele não teve esse equilíbrio de falar os números verdadeiros, ele falou num pacote, e como se esse pacote inteiro fosse responsabilidade minha, mas como eu disse, em respeito à gestão nova que eu tive, eu não me senti à vontade e não achei que era pertinente ficar rebatendo as falas do prefeito que assumiu, com dados que a gente tem e que eram os dados verdadeiros. Eu falei, o tempo é o senhor da razão, muitas vezes o silêncio ele fala mais do que 1000 palavras, e acho que fiz da maneira correta. Isso é um assunto que ficou na bolha, né, como a gente diz, né, na bolha do mundo político, porque no fundo, o seu José, que mora lá no Nossa Senhora das Dores, ele quer saber de ir no posto de saúde, ter a consulta no dia acordado, ter o exame à disposição, ter o medicamento na farmácia, isso que ele quer. Para ele, quem fez a dívida, quem vai pagar a dívida, não está fazendo diferença. Então, eu me preservei, achei que era oportuno a gente dar, né, esse tempo para que as coisas assentassem, e fiz uma fala muito técnica, e como eu disse, os números estão aí, qualquer um pode ver, procurar, que eles estão à disposição. Só para complementar essa questão dos restos a pagar, né, que o atual prefeito fez um decreto de emergência financeira, enfim, eu não sei, não me lembro exatamente qual é a expressão, mas dizer que ao longo dos anos, desde 2011, a média que os prefeitos deixaram de ano por ano, não é mandato para mandato, é de ano para ano. No meu mandato de 2017, eu deixei um resto a pagar em 2018, que eu paguei, e assim sucessivamente. Todos eles fizeram isso. A média era de 11% do valor da arrecadação do município. Nós deixamos, no dia 31/12, menos de 5%, né? Um valor extremamente menor, dentro de um orçamento, e aí o valor é aproximadamente 80 milhões, não 134, 135 milhões, como eu disse, um valor plenamente absorvido por um orçamento de 2,2 bilhões, e que dava para ser feito aquilo que todos fizeram, inclusive eu,
No início da gestão em 2017, chamei os fornecedores e falei, olha, eu não posso pagar de uma vez, nem de duas vezes, posso pagar em 6, 7, 8 vezes. E fizemos a composição e vida que segue. A atual gestão tomou uma outra atitude, que ele é o prefeito, ele tem as características dele, o pensamento dele. Se ele achou que devia fazer, fez. E quem vai dizer se estava certo ou errado é o tempo só que vai dizer. Embora nós não tenhamos feito, respeito o que ele fez. Só que os números que foram colocados não eram os números verdadeiros da nossa responsabilidade. No pacote inteiro é mais ou menos o que foi falado, mas não era tudo sob a minha responsabilidade, a responsabilidade da nossa gestão. Mário, eu não vou entrar na questão da campanha em si, porque isso efetivamente pouca relevância teria, afinal de contas, a eleição foi totalmente idônea e a democracia elegeu o atual prefeito Murilo Félix, isso é inquestionável. Então eu vou aproveitar, na verdade, para que a gente possa comentar alguns assuntos. Quais assuntos? Você acabou entregando obras na tua gestão, porém algumas obras não foram entregues e uma delas, inclusive, foi uma obra, inclusive dentro de uma situação trágica que foi a questão do Mercadão, e eu me recordo que na época a tua gestão praticamente garantia que iria colocar novamente o Mercadão em funcionamento. Por que não deu certo? Lucas, só fazer uma ressalva, em nenhum momento eu afirmei que o Mercadão funcionaria por completo até o final da nossa gestão. Até porque uma parte da recomposição não dependia da prefeitura. Uhum. O que nós fizemos? Com a tragédia toda, aproveitamos para minimizar um problema das enchentes. Investimos 25, 26 milhões, né, em toda a parte da infraestrutura, dos 2 piscinões que foram ali construídos. E deixamos recursos do Finisa, com um orçamento feito, concorrência feita, empresa vencedora, para fazer a última etapa, que era da responsabilidade da prefeitura, que é a estrutura de pilares e vigas e a cobertura do mercado. Isso nós deixamos certinho, prontinho. As obras se iniciaram no mês, não vou me lembrar aqui, no mês de fevereiro ou março, elas estão andando. Essa é a parte da prefeitura. Em paralelo a isso, os proprietários dos boxes que serão responsáveis por, vamos dizer assim, fazer o recheio do prédio, por toda a parte interna, as divisão de boxes, os mezaninos, a parte elétrica, a parte hidráulica. Isso se refere aos 60% do valor total do investimento, né, que é necessário para recompor o mercado municipal, que é responsabilidade dos proprietários. Né? Lá é um negócio meio sui generis, eles são donos de 60% e a prefeitura é dona de 40%. Né? A prefeitura é dona das passagens, né, das ruas internas e de sanitários, e os comerciantes são donos dos seus boxes. Então a leitura é essa mesmo. A parte da prefeitura foi feita? Vai ser entregue agora, né? Eu sei que a obra está andando, não sei o volume, em que estágio ela está, eu passo de fora só e olho e vejo que a cobertura está sendo feita. Essa é a última etapa, que é a responsabilidade da prefeitura, né? Fazer a parte de infraestrutura, toda a parte de fundação do prédio, mais o piso para proteger essa fundação, a parte hidráulica do piso está feita, e aí a recomposição dos pilares e da cobertura do mercado. Essa era a responsabilidade do município. O piscinão não entra nessa conta, porque foi uma obra de infraestrutura né, das águas pluviais, que não tem nada a ver com a reconstrução do mercado. E aí os proprietários que estão se cotizando, eu não estou acompanhando mais de perto, mas assim que a prefeitura entregar essa etapa, que é a responsabilidade dela, e passa a responsabilidade para os proprietários de fazer a divisão interna, elétrica, hidráulica, e fazer o Mercadão funcionar de novo. Então, as condições para que isso seja feito, nós fizemos, que é a nossa parte de toda a infraestrutura. Mário, como que você enxerga o cenário para o ano que vem? É um ano bastante importante, é um ano eleitoral. Limeira deve ter vários candidatos, tanto para a disputa do governo
estadual, do governo não, desculpa, como deputado estadual e também como deputado federal nessa disputa. Você se intitula como um dos postulantes aí a disputa estadual ou federal? Lucas, lá em 2008, quando eu entrei na política partidária, a primeira vez que eu me filiei a um partido, já tinha 48 anos, disputei eleição para vereador, fui eleito, fiz um mandato, não fui para a reeleição, me candidatei a deputado estadual em 2014, quase que fui eleito, faltou lá 92 votos, tive a oportunidade de me eleger prefeito, me reeleger. Esse era o propósito de servir. Depois de 8 anos de experiência à frente da gestão pública, eu adquiri muito conhecimento, muita informação, o que vai me permitir usar essas informações no futuro num outro nível, que seria no nível de um deputado estadual ou federal. Seria até, da minha parte, pequeno, guardar essa experiência toda, botar na gaveta, esquecer e ir embora para casa. Vou me colocar à disposição, pretendo sim participar do processo eleitoral e disputar uma vaga na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Penso que tenho bastante a contribuir. Limeira há bastante tempo que não tem, teve um período de 2 anos que o atual prefeito foi deputado, porque assumiu ao lugar de um outro deputado, mas o município precisa e merece ter um deputado estadual, 2 deputados estaduais, 2 deputado federal, que olhe para o município com mais carinho, E o que eu deixo aqui de mensagem para a grande audiência do Rápido no Ar? É que na hora de votar, na hora de escolher os candidatos, escolha com atenção, escolha alguém de Limeira, um candidato ou uma candidata que seja de Limeira, porque isso faz a diferença. O histórico diz que metade dos votos para deputado estadual e federal vão embora. As pessoas votam nos candidatos das igrejas, que eu não estou dizendo que não tem legitimidade sim, mas o cidadão escolhe quem ele quer votar. Se quer votar em alguém que ele vai encontrar na feira, no mercado, na igreja, na padaria, e fazer uma cobrança mais veemente, fazer uma sugestão, ou votar naqueles que vêm aqui, aliás, que nunca vieram, desculpa, e talvez nunca venham, candidatos que vêm, buscam o voto, levam embora e não traz nada para o município. Então, essa consciência que a gente pede para o munícipe, para o cidadão limeirense, escolher um bom candidato que tenha experiência, mas que ele seja da nossa cidade, aqui de Limeira, para a gente eleger 2 federais. Nós temos capacidade e condição de eleger 2 federais, eleger 2 estaduais, inclusive. Mário, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, não tem como eu acabar não perguntando também a tua opinião em todo esse cenário atual, com a condenação do ex-presidente do Bolsonaro. Como que você vê e qual é a sua opinião sobre isso? Lucas, nós chegamos nessa situação em função da polarização extrema. Toda polarização ela não é boa. Eu digo sempre que tudo que é em excesso é ruim. Até a água, que é a coisa mais sagrada que a gente tem, em excesso ela é ruim. E isso se deu por conta desse processo de polarização, esquerda e direita. Isso é ruim, espero que o país entre num equilíbrio, que seja pacificado, mas mais especificamente desse processo que o Bolsonaro e mais 5 ou 6 foram condenados, e não só eles, os cidadãos comuns que participaram de um ato, que eu não acho que é ato de golpe, mas era um ato de baderna, de perca de mão, Você foi favorável, na sua opinião, você é favorável ou contrário à condenação dele? Do Bolsonaro? Eu não vou fazer juízo de valores se ele é culpado ou inocente. O que eu tenho me pronunciado, e não porque eu não sou formado em direito, não sou jurista, mas nesse longo do tempo eu ouvi e li muita coisa a respeito do processo. Assim como o Lula foi descondenado porque a justiça entendeu que o fórum adequado não era o Curitiba e era outro fórum, então cancelou, ele foi descondenado e o processo vai caminhar na justiça em outro local. É a mesma coisa do Bolsonaro. O Supremo, segundo os mais entendidos, os juristas desse assunto, que o Supremo ele avançou naquilo que ele não podia avançar, que o Bolsonaro é um cidadão comum, os crimes a ele imputados
são imputados posteriormente a ele ser presidente, portanto, teria que ser na Justiça de primeira instância para ele ter 2 instâncias de recurso, né? Todos os processos são dessa natureza, tem 2 instâncias de recurso. Se ele fosse presidente, ele seria julgado pelo Supremo. E o Supremo assumiu um papel que ou as brechas foram deixadas pelo próprio Congresso Nacional em vários momentos. E esse é mais um deles, não se posicionou, não fez o enfrentamento que precisava ser feito, e o Supremo assumiu a responsabilidade, comandado pelo ministro Alexandre, de uma maneira bastante truculenta, eu diria, no meu entendimento, e quando começou o julgamento, a condenação já estava acertada e era impossível de que ela não fosse acontecer. Já era irreversível. Eu espero que as instituições agora, eu não sei quais são... Estou dizendo da forma que foi conduzida, estava na cara que ele seria condenado. Até porque, né, o Supremo não é a instância adequada e constitucional para julgar cidadãos comuns, não é? E ele o fez, assumiu o papel de investigação, né, e de julgamento. Ele investigou e julgou. Isso não está na Constituição. E ainda que o resultado foi negativo, mas uma luz assim, muito importante, que foi o voto do ministro Fux, né, que deu, segundo os juristas especialistas, uma aula, né, da Constituição para todos os que estavam presentes e para a população em geral. Mas ele foi um voto só, foi voto vencido. Entendo que deva ter alguma instância para se buscar um recurso para todo esse processo, inclusive para aliviar as penas daqueles que fizeram uma baderna, destruíram o patrimônio público e foram condenados por incitação à violência, como é que chama a outra? De ação armada, golpe de Estado, e o cidadão que rabiscou uma bola lá, roubou uma bola, quebrou um pedaço de alguma coisa, foi condenado a 17, 18 anos de prisão, enquanto traficantes estão aí às soltas e não recebem penas dessa natureza. Então, a dosimetria também foi em excesso. Eu não estou aqui, Lucas, achando que foi certo o que foi feito de invadir o Palácio, invadir a Alvorada, invadir o Supremo. Isso está errado. Isso tem que ser punido, sim. As pessoas que fizeram um ato de vandalismo, aí elas têm que ser punidas por destruição do patrimônio público. O que aconteceu foi que pegou destruição do patrimônio público e mais os 6, 7 outros motivos que não eram os motivos pelos quais aquelas pessoas estavam lá. Infelizmente, essa era a realidade. Espero que o Congresso possa, sim, aprovar uma lei de anistia que permita que essas pessoas possam ter as suas vidas recompostas e, eventualmente, pagar por aquilo que, efetivamente, elas foram responsáveis. No caso do Bolsonaro, não estou fazendo juízo de valores, se ele incitou, se ele fez, se ele preparou, se ele participou de um possível golpe de Estado, mas que ele tem um julgamento e a possibilidade de fazer os recursos conforme manda a Constituinte. O que a gente espera com tudo isso é que o país seja pacificado e o processo eleitoral do ano que vem não tenha essa polarização, seja algo mais equilibrado, mais justo, com mais calma, e que as pessoas tenham consciência na hora de escolher os seus representantes. Tá certo, conversamos com o ex-prefeito da cidade de Limeira, Mário Botion. Muito obrigado pela entrevista. Tem mais alguma pontuação que você queria destacar? Algum ponto? Não, só passar uma informação que acho que ela é relevante. Eu recebi um convite do governador Tarcísio, através do secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Verdade, esqueci de comentar, hoje você está atuando já. Isso, para assumir a diretoria de convênios aqui do Escritório Regional do Estado em Campinas. Eu aceitei prontamente, pela confiança do governador. É um trabalho bem técnico. O convite veio de quem, Mário? Na verdade, quem foi o portador do convite foi o Gilberto Kassab, mas com o endosso do governador Tarcísio de Freitas. E o escritório ele cuida dos convênios que são firmados entre o Estado e os municípios. São 90 municípios no escritório regional de Campinas, onde a gente tem trabalhado ativamente para facilitar essas questões dos convênios,
a parte documental, acompanhamento das obras, o recebimento de obras, que esse é o trabalho e a facilitação, né, entre o Estado e os prefeitos e os departamentos técnicos das prefeituras, que a função me permite, na verdade, existe. Tenho trabalhado, que está sendo bem proveitoso, está me dando a oportunidade de trabalhar num outro segmento público, né, mas que é da minha área de atuação, que é a área da engenharia. Legal, esse foi o ex-prefeito de Limeira, Mário Botion, que bateu um papo aqui com a gente, diretamente dos estúdios do Rápido no Ar. A todos que acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Fique sempre ligado no Rápido no Ar, sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, levando informações para você em tempo real.